Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Antônio José e somos aqui de Santarém do Pará, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Washington Gomes. E vamos a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E aqui hoje o assunto é a função social dos sacerdotes. O texto áureo desta lição, ele diz: E Jesus ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. Lucas capítulo 5, versículo 14. A verdade prática diz: as funções do sacerdote iam além da liturgia. Sua principal obrigação era zelar pela santidade e pureza do povo de Deus. Esta lição também tem um objetivo geral e fala sobre refletir a respeito das funções sociais do sacerdote. E esses objetivos gerais, eles estão subdivididos em 3 pontos. O primeiro, apresentar as funções clínicas dos sacerdotes. O segundo, explicar a função sanitarista do sacerdote. E terceiro, elencar as funções jurídicas do sacerdote. Você que está nos acompanhando, e se você não é inscrito no nosso canal, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a fazer parte dessa jornada, porque você é muito importante para nós. Meu amigo, minha amiga, você tem um valor muito grande para nós. Aproveite, compartilhe esta aula, divulgue este canal, porque sem dúvida alguma será uma bênção na sua vida. A introdução deste assunto que hoje estamos abordando acerca da função social dos sacerdotes, para você ter uma compreensão melhor, você vai precisar dar um link ao ministério pastoral dos dias de hoje, para você ter uma compreensão melhor. Por quê? Porque para você entender a responsabilidade do sacerdote, ela estava muito pautada em cima do compromisso e da responsabilidade que ele tinha em fazer com que o povo guardasse a palavra de Deus, honrasse a Deus pela palavra, obedecendo pela palavra. E aqui vale ressaltar também algo importante e interessante, é que o primeiro tópico fala sobre as funções clínicas. E este primeiro tópico, ele é subdividido em 3 tópicos. O primeiro fala sobre a inspeção da lepra, o segundo, a inspeção clínica, e o terceiro, a limitação do sacerdote. É importante lhe falar que o sacerdote, ele tinha a responsabilidade do culto a Deus, ele tinha a responsabilidade de cuidar e de zelar pelo ofício e pelo cuidado nos utensílios sagrados que no grande tabernáculo tinha, e também ele tinha a responsabilidade de fazer com que o povo guardasse a palavra. Era essa uma responsabilidade que o sacerdote tinha. Somente lhe explicando que isso não está baseado somente nessa geografia, o tabernáculo, os utensílios sagrados e o culto a Deus. Não.
isso saía da geografia do tabernáculo e tinha que ir para fora do tabernáculo a competência e a responsabilidade que Deus colocou sobre o sacerdote. É importante lhe falar também que o sacerdote ele fazia a função de um verdadeiro, fazia a inspeção da lepra e a inspeção clínica. Vale ressaltar para você que é interessante lhe dizer que uma das funções do sacerdote é o discernimento e a sabedoria. Por que o sacerdote tinha que ter discernimento e sabedoria? Porque ele era responsável pela saúde do corpo. Vejam só, Deus se preocupa com a nossa saúde do corpo, da alma e do espírito. E o sacerdote, ele fazia com que o povo tivesse a proteção de uma série de doenças, inclusive sobre a lepra. Por que ele tinha essa responsabilidade? Porque a lepra é uma simbologia do pecado. E o pecado afasta o homem de Deus. Aqui se fala também que o sacerdote ele tinha uma responsabilidade de prevenir o povo. Prevenir o povo. Quando se tem um carro, uma máquina, um equipamento, existem duas formas de proteger uma máquina, um equipamento. Ou um carro, duas formas. Pela manutenção corretiva e pela manutenção preventiva. De repente, percebeu alguma coisa estranha, você pode muito bem evitar que o problema aconteça e vai lá e faz uma manutenção preventiva para prevenir que alguma coisa viesse a acontecer naquele equipamento, naquela máquina. Assim era o povo. Tinha um sacerdote e ele tinha que fazer a inspeção. Ele tinha que fazer as funções clínicas dele, era analisar, verificar, era ele que era responsável por isso. Sempre que alguém apresentava algum dos sintomas da lepra, deveria encaminhar-se ao sumo sacerdote para ser examinado, conforme Levítico 13. E, de acordo com o diagnóstico, o paciente era declarado limpo ou impuro. Essa era uma responsabilidade que o sacerdote tinha, de olhar pela saúde do povo, fazer com que perceber que se o povo estava limpo ou impuro. Isso nos traz uma responsabilidade muito grande, porque no ministério pastoral, o povo precisa ser cuidado, ser analisado, precisa ser acompanhado. E uma das formas de responsabilidades e competência que o ministério pastoral tem é encaminhar o povo na palavra de Deus. E quando o povo está encaminhado na palavra de Deus, é absolutamente protegido. Por quê? Porque a palavra de Deus é que nos dá a base, o alimento. Então, o sacerdote, ele tinha essa responsabilidade de levar e conduzir o povo, mas também era ele que advertia e era ele que separava, era ele que dizia quando uma pessoa estava infectada pela lepra, quando uma pessoa estava completamente indigno de estar naquele ambiente onde todos ali estavam, era ele. Ele tinha que agir com discernimento. Isso é um recado para nós. Nós temos que viver em discernimento. Nós temos que agir em discernimento. Mas também se percebe também que ele agia em sabedoria. Vivia em
em sabedoria, porque para exercer com excelência precisamos ser sábio. Qualquer obra ou qualquer vocação que venhamos estar empenhados. Então, aqui também vale ressaltar que é importante que se não esqueça dessa competência e responsabilidade do sacerdote. Mas vamos agora para o tópico número 2. E o tópico número 2 fala sobre as funções sanitaristas do sacerdote. Esse tópico número 2, ele é subdividido em 3 tópicos. O primeiro, a função sanitarista do sacerdote. Segundo, a lepra na casa. Terceiro, a lepra nas vestes. A lepra hoje é conhecida como hanseníase, que também tem o nome de lepra. Para você ter uma noção disso, a lepra ela tem várias partes do corpo que são afetadas. Os olhos são afetados pela lepra, as mãos, os pés, as feridas afetam a face, a orelha. Também a lepra ela vai também deixando marcas e manchas também nas nádegas, nos braços, nas pernas e nas costas. Essa era a característica que a doença se manifestava em alguém. Agora, o interessante é que a lepra ela agia nas regiões dos nervos periféricos, ou seja, onde foi afetado, ali a pessoa não sentia nem o calor e nem o frio. Para você ter uma noção, uma ideia, se a lepra pegasse um dedo, era afetado os nervos, o dedo não sentia, não tinha mais sensibilidade nem de calor e nem de frio, ao ponto que ele possivelmente caía um dedo ou sentia algumas outras coisas de doença, os dedos afetavam-se, né, se enrolavam, se atrofiavam e perdia-se o movimento, e muitas das vezes o movimento se perde sem a pessoa ter a ciência da dor ou do acompanhamento de sofrimento. Pelo contrário, a lepra ela é uma doença silenciosa que ela vai fazendo com que o infectado ele não sinta mais sensibilidade. Essa característica comparativa, ela é comparativa, a lepra, ao pecado. Porque o pecado, ele deixa a pessoa cega, deixa a pessoa surda, deixa a pessoa com dificuldades para enxergar a vida e a realidade, inclusive as Sagradas Escrituras. E é por isso que Deus colocou os sacerdotes para fazer com que o povo estivesse longe, protegido da lepra. Também, a lepra também, ela tinha uma manifestação também nas casas e também nas vestes. Por que isso? Porque a lepra é uma doença contagiosa. A pessoa que está infectado com a lepra, e clinicamente falando, ela pode ser diagnosticada, a pessoa foi infectada, mas a manifestação dessa doença pode acontecer no período de 1 a 7 anos. Isso acontece, e para explicar melhor e usar uma teologia prática hoje aqui, para você ter uma compreensão melhor, ninguém cai em pecado de segunda para terça. Ninguém adultera de terça para quarta. Ninguém, na verdade, entra num buraco de corrupção ou de problemas ou de dificuldades tamanhas se essa pessoa é de uma hora para outra.
Pelo contrário, muito Satanás, o diabo, o príncipe das trevas, ele é paciente e ele faz com que o pecado seja introduzido na vida da pessoa sem a pessoa perceber, sem a pessoa enxergar, sem a pessoa ver. Mas essa característica é a característica da lepra, atingindo o ser humano e fazendo com que ele perca os movimentos normais e reais do corpo da vida. Queridos, quer um comparativo melhor do que com o pecado? O pecado ele mata, o pecado ele atrofia, o pecado ele suicida uma pessoa, ele destrói, ele deixa a pessoa completamente em situações constrangedoras e completamente envergonhadas. E, queridos, nós sim precisamos nos separar do pecado. Porque a palavra de Deus fala que o sacerdote, ele tinha autoridade para fazer com que o povo tivesse uma vida completamente, vivesse em coletividade, mas ali dentro não podia existir nenhum leproso. Ali dentro não podia existir nenhuma pessoa infectada por lepra. Era uma forma de Deus, sabe o quê? Guardar o seu povo, proteger o seu povo. A Bíblia diz que nenhum pecador permanece para sempre na congregação dos justos. Deus sabe, conhece cada um de nós. Ele conhece as nossas vidas. Mas uma coisa é importante: Deus deu autoridade pastoral, autoridade para o líder, cuidar da igreja, cuidar das pessoas. E ele tem que ter essa visão do entendimento de fazer com que o povo venha estar protegido da lepra que assola o mundo. E a lepra que assola o mundo é o pecado. E o pecado está cada vez mais camuflado. E antigamente as pessoas eram enganadas, na verdade, diziam até assim: Satanás entrou na vida de uma pessoa com sapatinho de lã, entrou devagar. Hoje não, muitas das vezes a pessoa está deixando as coisas acontecer, o diabo entrando com tamancos, com barulhos. Uma coisa é importante falar. Deus nos deu líderes. E os nossos líderes têm uma competência, que são os nossos sacerdotes hoje. Eles precisam conhecer a palavra, ser cheios da palavra, amantes da palavra, porque isso faz toda a diferença. Quando ele ensina, quando ele prega, quando ele dá uma palavra de autoridade, de informação ao povo. Pense nisso e vamos aqui para o terceiro tópico. No terceiro tópico, fala sobre funções jurídicas. As funções jurídicas, elas se baseiam, primeiro, em 3 subtópicos. Proteção da família. Segundo, fala sobre a proteção da propriedade privada. E terceiro, a proteção da vida. Sabe, queridos, quando se refere à proteção da família, o sacerdote, ele tinha uma responsabilidade tão grande que eu posso lhe afirmar: Deus quer que ele cuide de sua família em primeiro lugar. Não adianta o sacerdote querer cuidar do povo e de todos do povo se ele esquecer da família. Não adianta o professor da EBD ele está pontualmente na escola bíblica dominical, presente, participativo, se a família dele não estiver presente, se os filhos dele não estiver presente, porque isso é um conceito de influência, por sinal. Se eu não consigo influenciar os meus da minha própria casa, como é que agora eu quero influenciar os demais? Preste atenção, nós estamos falando e temos a responsabilidade de falar com a igreja. E a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Ela é sábia, ela percebe, ela enxerga. Às vezes, quem se engana somos nós. Quem se engana são os sacerdotes. Quem se engana são os líderes. Mas o povo é sábio. Agora, outro fator também importante é que fala sobre
a proteção da propriedade privada. Queridos, o que Deus coloca na nossa mão, nós temos que aprender a cuidar. Por quê? Por que nós temos que aprender a cuidar? Porque o que Deus tinha dado para o povo de Israel, as terras, as plantações, as colheitas, a boa terra, o fruto da terra, era para o povo cuidar. E uma das características que o povo tinha que cuidar, tinha que zelar, é que aquele lugar lá tinha uma proteção da propriedade privada. Queridos, você tem uma ideia? Para ser bem franco com você, nós somos administradores. Ninguém é dono de nada, não. Na verdade, nós precisamos ter líderes que orem e que intercedam pela prosperidade do povo. Isso é importante. E aqui, proteção da propriedade privada. O que Deus colocar em suas mãos, cuide. Você é somente um administrador. Nunca esqueça disso. E também, o que vale ressaltar é que, como é dito aqui, a proteção da vida, também cabia ao sacerdote inspecionar a edificação das casas, a criação de animais, a preservação da mulher grávida e do filho que ela trazia no ventre. Enfim, a vida nas Escrituras é sagrada, um dom do Criador de todas as coisas. Queridos, é por isso que no 6º mandamento, Deus fala: não matarás. Amigos, nós precisamos entender que acerca da proteção da vida, que Deus, ele é vida. Nós temos que viver em novidade de vida. Nós temos que enxergar que Deus é conosco para nos abençoar. E precisamos procurar preservar isso e viver em qualidade de vida. Porque viver por viver, meu amigo, qualquer pessoa vive. Mas é importante, meu irmão, que todos nós precisamos viver em qualidade de vida. Uma das funções que Deus colocou o sacerdote é que ele era um que tinha autoridade para que ensinasse o povo a viver, dando ênfase a viver uma vida e uma vida em abundância. É por isso que a palavra de Deus, ela é enfática quando ela diz que nós precisamos viver uma vida em abundância. E a gente só consegue viver uma vida em abundância quando a gente, no mínimo, é esclarecido, busca Deus, tem uma mente de Cristo, procura viver uma vida completamente abençoada e uma vida cheia de alegrias. Por quê? A gente percebe que tem pessoas que estão vivendo por viver, mas não estão, na verdade, desfrutando do que a vida lhes dá. Aqui também o comentarista diz: por isso o Senhor determina no 6º mandamento, não matarás. Mencionemos ainda as cidades de refúgio, que administrada pelos levitas serviam para acolher o que, sem o querer, matava o seu próximo. Para você ter uma noção, Deus preservava a vida. Queridos, existem muitos países que estão criando leis, outros já estão estabelecidas, que estão tirando a vida das pessoas por intermédio de cadeira de rodas, cadeira elétricas, melhor falando, que matam a pessoa em rápidos segundos, eutanásia, tantas outras coisas
para extinguir a vida, mas Deus é vida. Para você ter uma compreensão melhor acerca disso, nós vamos fazer aqui uma conclusão acerca do amor. Por que falar de amor para finalizar? Queridos, que Deus é amor. O que você for fazer, faça com amor. Aqui diz: a aliança do Senhor com a tribo de Levi era firme e bem conhecida de todo Israel. Eis porque os seus descendentes deveriam ser o mais alto referencial da nação do que tange a palavra de Deus, a instrução e a administração da justiça. A tribo de Levi era uma tribo dedicada do chamado, da vocação, da separação, de fazer as coisas de Deus, o jeito de Deus, o propósito de Deus. Agora, se o que é importante falar para você, tudo que você for fazer, coloque amor. Faça com amor. Porque se você fazer com amor, vai dar certo. Flui. E isso é importante. Queridos, aqui eu termino aqui esta aula. E o que eu posso te dizer é que se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça parte. Faça parte, divulgue, compartilhe na sua igreja. E não se esqueça, você é importante para Deus, importante para nós. Muito obrigado. Que Deus te abençoe.